Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Olha só que coisa boa, um dia abençoado para você, o modo feliz de viver está voltando. E atenção, você que sofre de insônia. Atenção também todos que desejam encontrar o par ideal. Tudo isso e muito mais chegará até você a partir de agora com o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Tá começando o programa de hoje, vamos saber o que tem de bom aí para você. Hoje, o preletor Olímpio Kitahara explica que a insônia, olha só, a insônia é causada por pensamentos egocêntricos. Se nós dissermos que este corpo é realmente maravilhoso, é um projeto realmente grandioso, por que então esse corpo se enferma? Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. A Seitonoi ensina que o homem é filho de Deus e que os sofrimentos são produto da mente em ilusão. Dentre os problemas da atualidade está a insônia, não é? Muitos sofrem com essa questão. Como se livrar da causa mental que literalmente tira o sono das pessoas? É o que vamos aprender agora na palestra com o tema A insônia é causada por pensamentos egocêntricos com o preletor Olímpio Kitahara. Queridos telespectadores, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua assistência. Hoje, neste horário, vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a insônia é causada por pensamentos egocêntricos. E para isso nós vamos utilizar este livro, A Verdade, da coleção A Verdade, volume 9, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro, como outros da Seitonoi, vocês poderão encontrar nas sedes regionais e também nos núcleos da Seitonoi espalhados por todo o Brasil e também através da livraria virtual, através do site www.sni.org.br ou ainda através do telefone 0800 770 2600. Bem, falando sobre a insônia, sobre doenças de forma geral, podemos pensar o seguinte: Deus nos deu, através de nossos pais, este corpo maravilhoso. Este corpo físico é um projeto fantástico. Não sei se alguma vez você parou para pensar como é realmente maravilhoso esse projeto de Deus, deste corpo. Basta a gente pensar somente, digamos assim, apenas num órgão, digamos assim, um coração. O coração é um órgão vital, mas é um coração que faz parte de todo o conjunto do organismo humano e que funciona de uma forma tão majestosa, tão brilhante, que realmente é maravilhoso. Veja que o coração jamais para. Normalmente nós, quando trabalhamos, logo depois queremos dar uma descansadinha, mas o coração jamais pensa nisso. Trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, e uma pessoa que hoje viveu 80 anos, 100 anos, são pessoas que têm
todo esse tempo de coração batendo sem parar uma única vez. Mesmo quando nós dormimos à noite, nós não precisamos preocupar para que o coração continue batendo. Todo o sistema é feito para que o coração continue batendo sem problema nenhum. Então, é realmente um projeto fantástico. Se a gente vai fazer uma consulta para um médico cardiologista, ele pode realmente nos dizer o quanto ele acha que esse órgão chamado coração é uma bomba fantástica, né? E isso faz parte do nosso corpo humano. Então, tudo no corpo, ele tem um funcionamento perfeito, né? Digamos que a gente procure ver algo mais simples como, por exemplo, a junta das mãos, né? A junta das mãos funciona de uma forma tão maravilhosa, fazendo esse movimento sem problema, né? E não precisa lubrificar jamais, né? Então, qualquer objeto, qualquer projeto humano fabricado pelo homem teria que fazer com que em cada ponto desse movimento, né, da junta, teria que haver um ponto para a lubrificação. Mas no projeto de Deus não há necessidade de fazer isso, né? Então, se esse projeto de Deus é tão realmente maravilhoso, por que será que esse mesmo corpo físico ele se enferma? Veja que, de acordo com a medicina, o problema da insônia ocorre em função de a pessoa ter uma excessiva ansiedade, uma preocupação muito grande, inclusive do fato de que a pessoa não consiga dormir. Bebida alcoólica, fumo, também café antes de dormir, né? Mas também estresse. O estresse em geral também causa esse tipo de insônia nas pessoas. Então vamos ver como diz exatamente aqui na página 71 deste livro. A pessoa que não consegue dormir em paz tem com certeza egocêntricos sentimentos tais como preocupações, medo, ciúme, ira e ódio. Afastando esses pensamentos, conseguirá dormir tranquilamente. Veja que nós dissemos que como uma das razões que a medicina diz, né, como razão da ocorrência da insônia é justamente a questão do estresse mental. E o estresse mental é justamente causado por esses sentimentos de medo, de ciúme, de ira e de ódio. Então, aqui diz o professor Masaru Taniguchi, de que basta a gente eliminar esse tipo de sentimentos, né? Mas veja que, se nós dissermos que este corpo é realmente maravilhoso, é um projeto realmente grandioso, por que então esse corpo se enferma? Né? É o que nós fizemos esta pergunta. Veja que nós podemos dizer que nós temos este corpo físico e algo que é invisível. Ou podemos dizer que nós somos formados por este corpo físico que é visível e palpável, e também temos um outro corpo que é totalmente invisível. E este corpo invisível, ora nós damos o nome de mente, ora de alma, ora de espírito, ora de corpo astral, etc. Mas digamos que esta mente que está junto com este corpo, essa mente tem uma influência muito grande sobre o nosso próprio corpo. Tanto que é dito que quem tem a mente sã, tem o corpo são, e quem tem a mente doentia, com certeza vai fazer com que o corpo também seja doentia. E assim ocorre não só com relação a este corpo, mas com relação a todas as pessoas que vivem nesse ambiente. Assim, uma pessoa, através da sua mente, é capaz de influir positivamente ou negativamente nas pessoas que estão à sua volta, aos nossos filhos e também até nos animais domésticos que vivem em nossa casa. Vamos ver aqui na página 71, dentre os pensamentos egocêntricos,
Naturalmente, egocêntrico significa aquilo que é, digamos assim, do ego da pessoa. A pessoa que pensa exclusivamente na própria pessoa e deixa de pensar nos outros, não é? Então, dentre os pensamentos egocêntricos, existem os mais sérios que podem ser um ciúme profundo, ou um medo profundo, ou medo de falência financeira, até os mais corriqueiros, como a simples preocupação de não conseguir pegar no sono. Então, sobre isso, o professor Masaharu Taniguchi tem orientado de diversas formas, e aqui nós vamos ver também aquilo que está escrito nesse livro, A Verdade da Vida, volume 34. É da coleção A Verdade da Vida, do professor Masaharu Taniguchi. E aqui nós temos, exatamente sobre a questão da insônia, uma orientação bastante interessante. As pessoas que sofrem de insônia pensam que, por não conseguirem dormir, ficam cansadas. Mas justamente esse pensamento é que gera o cansaço e agrava a insônia. Então, estava orientando uma pessoa e o professor então continua. O senhor deve parar de se afligir por não conseguir dormir. Procure viver com a mente serena, harmonizando-se com tudo e todos ao seu redor. Assim, logo ficará curado da insônia. Então veja que as pessoas que estiverem no estado mental, né, que propicie a insônia, ou seja, uma mente agitada, uma mente intranquila, deve tentar recuperar este estado original de serenidade. Então aqui conta-se que uma pessoa que já estava durante muito tempo, muitos anos com insônia e tentando se curar de alguma forma e que não estava conseguindo, então seguiu justamente o conselho do professor Masaharu Taniguchi e harmonizando e serenando a sua mente, conseguiu se curar totalmente. Né? Então é um caso realmente interessante. Vamos seguir aqui e ver o seguinte. Na página 71. Mas conseguirá dormir se deixar essas preocupações egocêntricas e entregar tudo a Deus mentalizando. Seja feita a vossa vontade. Pegará facilmente no sono se procurar visualizar mentalmente um aspecto completamente alheio a seus interesses pessoais. Então, existe um caso aqui bastante interessante que também é contado em continuidade a essa orientação do professor Masaharu Taniguchi, no volume 34 de A Verdade da Vida, que conta o caso seguinte. Uma senhora que estava com problema de insônia, ela vivia numa rua bastante agitada e por isso, devido às buzinas dos carros que passavam, ela não conseguia conciliar o sono. Então, por essa razão, ela veio para pedir uma orientação para o preletor da Seicho-no-ie e uma preletora orientou a ela da seguinte forma. Veja bem, a senhora diz que essas buzinas dos carros estão lhe atrapalhando o sono e não consegue dormir. Então, a orientação que nós damos é o seguinte. O professor Masaharu Taniguchi fala para que nós devamos, assim, serenar a mente e fazer com que a nossa mente esteja em harmonia com todas as coisas. Então, assim, a senhora poderia simplesmente ver durante o dia, observar durante o dia esse movimento de carro que está tendo de frente da sua casa e procurar anotar quais os tipos de buzina que correspondem a determinados tipos de carros. Por exemplo, uma buzina de um caminhão, uma buzina de um ônibus, de um automóvel. Né? E a senhora gravar esses detalhes, digamos assim, das buzinas diversos que a senhora poderia ouvir. E depois, à noite, quando a senhora for dormir, e na medida que estiver ouvindo essas buzinas,
a senhora teria o trabalho de simplesmente mentalizar: esta é a buzina de um carro, esta é a buzina de um caminhão, esta é a buzina de um ônibus. E assim, na medida que vai ouvindo essas buzinas, simplesmente procurar identificar. E essa senhora, então, recebendo essa orientação, foi cumprir exatamente como havia sido orientada. E essa pessoa, na medida que estava justamente fazendo esse trabalho de ver que tipo de correspondência havia entre aquela buzina e o carro que poderia ter tocado, e essa pessoa, na medida que foi praticando isso, acabou adormecendo por completo. E a cura da insônia realmente tinha ocorrido. Então, é importante a pessoa não se apegar aos fatos que possam eventualmente estar incomodando. Nas academias de treinamento espiritual da Seiichi Onoye, onde se realiza seminários gerais, são seminários realmente magníficos, né? Quem já participou do seminário de academia sabe quanto isso é maravilhoso, né? Então, se você eventualmente ainda não participou de nenhum seminário nas academias, procure através do site da Seiichi Onoye o seminário e participe, né? E nesses seminários que nós fazemos nas academias, as pessoas participam de forma coletiva, de forma que, ao dormir no alojamento, essas pessoas dormem de forma coletiva. Então, nos alojamentos onde as pessoas vão dormir, as pessoas ficam num quarto coletivo de mais ou menos 10 a 15 pessoas e, então, convivem aquele momento juntos. Naturalmente, na hora que vai dormir, cada um vai procurar o seu canto para dormir, mas que muitas vezes as pessoas se incomodam com o barulho do ronco das pessoas, né? E no meio, então, tem às vezes pessoas que reclamam, dizendo que o ronco dos seus colegas não está deixando a pessoa dormir. Ou seja, a pessoa tem insônia devido ao fato de que está sendo perturbado por esse som. Então veja, exatamente conforme a orientação do mestre aqui, na medida que nós temos esse sentimento de pensar: puxa vida, esse ronco está me perturbando, não é? A pessoa não consegue dormir. Então, na medida que a pessoa harmonize com esse mesmo ambiente, deixando de pensar que esse ambiente que está provocando a sua insônia, a pessoa consegue harmonizar. Então, muitas vezes, nesses casos, nós costumamos dizer o seguinte: então, em vez de você pensar nesses roncos que possam lhe atrapalhar o seu sono, pense no seguinte: você, naquele momento, naquele quarto onde você está, você seria, digamos assim, o regente da orquestra, não é? Naturalmente, seria regente de orquestra dos roncos que as pessoas vão produzir, não é? Então, tem roncos mais agudos, outros mais graves, e você vai, então, harmonizar esse som através, digamos assim, como que você fosse um regente dessa orquestra, não é? Então, na medida que a gente pensa desta forma, a gente consegue harmonizar com tudo isso e a pessoa consegue conciliar o sono sem problema, não é? Então, vamos ver mais um pouco sobre isso. A insônia pode também ser causada por sentimento de culpa, por ser a pessoa demasiadamente severa no julgamento que faz de si próprio e dos outros. Então, nesse caso, a pessoa deve fazer a oração do perdão, não é? Que existe nos livros da Seiichi Onoye, inclusive no livreto Shinsokan. E aqui existe uma oração bastante curta. Então diz assim: Deus perdoou com seu infinito amor todos os meus pecados e erros, e eu também perdoo os pecados e erros de todas as pessoas. Então, na medida que a pessoa repita esta oração diversas vezes, vai fazer com que a pessoa se sinta realmente perdoada e também que perdoou a outras pessoas. Então, veja que a insônia muitas vezes é causada pelo fato de a pessoa ter, coincidentemente,
alguns dias em que a pessoa não conseguiu conciliar o sono direito, e aí então a pessoa passa a ter esse receio de não conseguir dormir, e isso faz com que essa insônia torne-se algo realmente crônico. Então nós devemos ordenar a nós próprios de que nós não queremos isso. Nós queremos dormir. Não é? Então, para isso, basta orar para Deus, dizendo o seguinte: eu sou filho de Deus, e como Deus está sempre me protegendo e me orientando, nada tenho a temer. Por isso mesmo, eu consigo conciliar o sono sem problema algum. Muito obrigado. Então, na medida que a pessoa possa, assim, conduzir, digamos, a sua mente, faz com que a pessoa possa ter o domínio sobre o seu corpo. Não é? E assim, então, a pessoa também poderá conciliar o sono sem problema algum. Então, vamos deixar de ter esses sentimentos não naturais, como o sentimento de ódio, de ira, etc., para que nós tenhamos uma vida cada vez mais saudável. Muito obrigado a todos, até a próxima. Você aprendeu sobre aspectos importantes da vida em mais um programa Aceite ou Noie? O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado.